A gente teve um crescimento muito grande de carga, de demanda por energia no país nos últimos anos. Isso veio por, talvez, mudanças climáticas, é uma hipótese. Segundo geração distribuída, é uma segunda hipótese, ou seja, todo mundo colocando placas solares nos seus telhados, se tornando menos flexíveis ao custo de energia, então sobe a energia. E a própria eletrificação normal da economia também vem puxando. Então, assim, a carga no Brasil vem crescendo acima do PIB há um bom tempo, em larga escala. O Brasil tem uma matriz que era muito baseada em hídrica, com um pouquinho de térmica, né? E a gente explodiu de construir usinas renováveis. Primeiro eólicas, que cresceram muito, e depois, mais recentemente, desde 2019, 2020, começou um boom de solares, e as solares cresceram pra caramba. E isso trouxe uma situação que é interessante, que é, por um tempo, ficou meio mascarado esse crescimento de carga no Brasil entre 22 e o ano passado. Porque a gente, primeiro, teve uma chuva muito boa entre 22 e 23, então os reservatórios estavam super cheios. E segundo, no meio do dia, a gente estava com muito excesso de energia. E aí eu vou diferenciar potência de energia, porque potência é aquilo que você liga e desliga na hora que você quer. Potência na hora que você quer. Energia é uma energia gerada em algum momento. E a gente tem excesso de energia, só que a gente tem excesso de energia ao meio-dia, sei lá, das 11 às 4 horas da tarde, quando as solares estão gerando em larga escala. Então o preço da energia estava vindo no chão, na metade do dia. No final do dia, a gente estava compensando isso com uma produção super forte de hidro, que estava dando conta por um tempo. Final de 2023, isso já começou a não dar conta. 24, isso escancarou. E aí foi uma loucura. E a gente chamou isso de descontinuidade. O que é essa descontinuidade? No mesmo dia, a gente tinha que cortar as usinas solares e eólicas e falar, olha, você não pode injetar energia na rede, porque eu tenho excesso de energia, de potência instantânea naquele momento, energia sendo gerada. Então, assim, você está proibido de injetar, você não recebe dinheiro sobre isso, o Brasil tem excesso de energia. E naquele mesmo dia, eu ligava térmicas a óleo diesel à tarde para aguentar a hora de pico. E essas térmicas custavam R$1.200, R$1.500 por megawatt-hora. Para dar uma ideia, assim, o preço médio de energia comprado, sei lá, 200, 300. Então, assim, é uma variação gigante entre um ponto e outro. Pô, mas o que tá acontecendo, né? E o ponto é justamente que no momento que você perde a capacidade de gerar solar, o Brasil estava fazendo o ponto máximo, a hora de pico de demanda de energia. E aí você precisa cobrir isso com alguma fonte despachável. Você não consegue mais construir hidrelétricas de grandes reservatórios, é uma coisa que o Brasil e o mundo já não aceita, você tem que inundar grandes áreas, tá? Então isso não é uma alternativa. Tá? Você sobra com térmicas. Aí você tem térmicas que são mais despacháveis e menos despacháveis, muita gente fala do nuclear. O nuclear ela é uma térmica inflexível, ela produz de forma linear ao longo de todo o dia. A térmica carvão, tipicamente, é uma térmica que produz linearmente ao longo do dia. E você tem... A da Eneva As térmicas a gás conseguem ser flexíveis, ligar por 3, 4 horas por dia, reagir rápido, só fechar aquela ponta de carga e depois desligar. Você também pode fazer isso com óleo diesel, mas o óleo diesel é muito mais poluente e muito mais caro que o gás, muito mais ineficiente. Então, globalmente, todos os países que encararam isso, Estados Unidos, Inglaterra, Europa como um todo, combinam muita renovável com geração a gás para a hora de pico. Eles chamam de peakers. São literalmente usinas que vão operar entre 2 a 6 horas por dia, simplesmente segurando a carga no momento de pico. Legal. Por que a gente... Isso aqui é uma constatação. Foi uma análise mais ampla, eu não vou aprofundar muito mais. Tem muita coisa interessante na carta. Como que isso se reflete na Eneva? A Eneva, ela, quando começou a operar, ela começou operando basicamente com um gás que tinha na terra. Lá, beleza, eu tenho esse gás, eu preciso monetizar isso de alguma forma. Boto uma térmica que queima, gera energia e vende energia no preço que dá.
E assinou alguns contratos, alguns que se encerram aqui, 27, 28, estão terminando. Só que o Brasil, naquele momento, estava contratando energia. Aquela energia que está sempre despachando nos momentos que precisavam, que era meio que para segurar a barra dos reservatórios nos anos quando chovia pouco. Então choveu pouco, legal, eu ligo as térmicas, eu poupo um pouco meus reservatórios, né, armazeno mais água, e aí com o tempo eu consigo segurar a bronca do período seco até chegar no próximo período úmido. E isso tinha um valor bem menor por hora para ser gerado, porque no final a concorrência disso era, sei lá, carvão e outras coisas. Hoje, a gente precisa dessa hora de pico. E essa hora de pico, ela está sendo... A gente tá consumindo energia que custa 1.200, 1.500. Enquanto que a energia da Eneva hoje está sendo despachada, sei lá, 120, 130, 200 reais, dependendo da usina. Então tem uma diferença aqui de 10 vezes o preço da energia que a gente está tendo que consumir. Todos nós estamos pagando essa conta na hora de pico, versus o que a Eneva está de fato vendendo e provavelmente vai recontratar num outro nível de preço, porque no final você vai ter que desativar essas usinas a diesel, a carvão, que não fazem mais sentido. Então, é meio que uma mudança de paradigma que muda um pouco a rentabilidade da companhia e cria a oportunidade também da companhia construir novas usinas, justamente para suprir a demanda por potência que o Brasil vai ter entre, sei lá, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde e 10 horas da noite todos os dias. Então, assim, esse é o conceito do pano de fundo do porquê que existe essa oportunidade. E aí, dentro disso, de certa forma, eu diria que tem analistas, investidores que olham para a Eneva de uma forma mais conservadora, como se olha para qualquer utility, que é: me dá aí os ativos que existem, os contratos que existem, e eu desconto esse fluxo de caixa do jeito que ele está aí, o as is, tá? Quanto que me dá essa taxa de retorno? E aí a Eneva está mais ou menos uma taxa de retorno muito parecida com a média do setor elétrico, tá? Sei lá, 14% ao ano na nossa visão, tá? 14% mais inflação. Você vai pegar, a Equatorial tá 12, 13, Copel também tá aí, sei lá, hoje deve estar 13%, 12,5%. O setor na média tá 13%. Você fala assim, pô, ela não tá barata. Ela tá meio que no mesmo ponto, na média. Só que aí a gente olha lá e fala assim, não, mas espera aí. Primeiro ponto. Esse pessoal que faz essa análise desse jeito, esquece de que a Eneva tem mais gás na terra do que ela tem contrato hoje para queimar. Então, ela vai ter que recontratar isso aqui. Aí entra uma discussão de assim, qual a probabilidade dela recontratar isso ou não. E aí, cada um assume a sua probabilidade, né? E vai pôr isso no preço ou não. Quando eu volto e penso de novo que o Brasil precisa daquela potência toda, eu falo assim, puta, a probabilidade é altíssima. Então, a minha vontade de pagar por isso cresce. Então, eu incluo isso no meu cenário base. Assim como isso, eu tenho uma oportunidade de construir novos projetos. Vai vir agora o leilão de reserva de capacidade no meio do ano. Muita gente tinha dúvida quando que esse leilão ia acontecer, e se ia acontecer, e se precisaria, há 2 anos atrás, porque pô, choveu e tinha energia. A gente começou a falar assim, não, o Brasil precisa dessa energia. E aí, de novo, a Eneva está competindo com quem? Com um gás, uma molécula de gás que sai lá do Catar, tem que ser liquefeita, comprimida, liquefeita, colocada num navio caro, trazida até o Brasil, colocada num outro navio que regaseifica aquilo, armazena, injeta, põe num gasoduto, leva até uma usina que você tem que construir. Aí a Eneva também já tem que construir a usina nova. Esse processo todo faz com que a molécula custe, sei lá, $12 por milhão de BTU, enquanto a Eneva produz essa mesma molécula a $1,70, $2, vai. Então, assim, tem uma margem de rentabilidade do que a Eneva consegue capturar se ela, de fato, ganhar leilões novos de capacidade para construir novas usinas, que é muito interessante. Então, quando a gente põe tudo isso na conta, aquela nossa taxa de retorno que está lá na casa de 14 e que acho que o mercado olha como a taxa certa, a gente acha que ela está mais perto de 20. E aí a gente acha que é talvez a maior assimetria que a gente já viu nessa empresa, pelo menos,
na bolsa, assim, para uma companhia grande, que vale 20 bi, gerador de caixa, desalavancada, sem grandes riscos e tal, com fluxo de caixa previsível. Então, assim, do ponto de vista de risco-retorno, pra gente, isso é de longe a melhor oportunidade de investimento que a gente vê hoje. Algumas coisas que eu não entendi. Por que a Eneva tá vendendo a 120 se no Mercado Livre estão vendendo a 1.200? Assim, é uma questão de contratos? Lá atrás ela fixou contratos nesse preço? Assinou esses contratos lá em 2011, 12, e aí... E aí numa renovação, muito provavelmente, esses novos contratos seriam fixados no preço de tela que está nesse 1.200. É isso. E você tem que lembrar que a realidade naquele momento era outra. Naquele momento o Brasil não tinha essa falta de potência nessa hora. A Eneva não entrou para suprir... o Brasil não estava contratando novas térmicas a gás natural liquefeito para fechar a ponta de potência. Ela estava literalmente... Ele estava competindo com energia. E o que era energia? Eólica. Eólica que estava entrando em operação. Entendi. Eólica Tinha muita era oferta. 150. Então era assim, era uma discussão de energia, não era uma discussão de potência. Quando era uma discussão de energia, ele tinha que concorrer com outras fontes que eram mais baratas. Entendi. E E aí aqui- aquela capacidade fez com que o preço ficasse, sei lá, naquele preço. O atributo de ser despachável, de eu apertar um botão e ligar a energia, não valia muito naquele momento. Entendi. Hoje ele vale uma fortuna, Entendi. porque a gente quer ligar o ar-condicionado agora, não ao meio-dia. Aí ouvindo você falar, parece que a Eneva é uma fábrica com ociosidade. Porque ela tem muito potencial para distribuir energia, para gerar energia, mas não tem os contratos ainda, né? É mais ou menos isso. Então ela tem gás de sobra, mas não consegue converter isso em potência. De né? certa forma, Existem outras empresas semelhantes à Eneva que poderiam competir com esses contratos ou colocar o preço para baixo? Não sei se tem disputa com a Amber Energia, que estava disputando outros contratos. não e sim. Não existe uma outra companhia com um portfólio de gás natural, de exploração e disponibilidade de gás natural tão relevante quanto a Eneva no Brasil. Então, ela tá meio sozinha nesse sentido. Tem diversos pequenos que tem e que tem gás flexível. Esse gás que literalmente ele abre e fecha a torneirinha e então faz sentido monetizar ou rentabilizar esse gás dessa forma. Então, não tem outros. Existem competidores? Existem. Então aí você vai ter que olhar usina a usina, ambiente a ambiente, subsistema a subsistema do Brasil. Nós estamos falando do subsistema norte, subsistema nordeste, subsistema sudeste, aonde está a usina, qual é a alternativa de fornecimento a gás. Então esse negócio é muito mais complexo. O que eu diria é o seguinte, a Eneva está muito bem posicionada. Existem algumas outras usinas que são super bem posicionadas. Os operadores delas são basicamente Petrobras e Âmbar hoje, mas tem outras menores também que estão espalhadas por aí. Então, assim, talvez se a tua pergunta pelo menos foi o que eu interpretei, puxa, tem alguma coisa que pode acontecer nesse leilão aí que bota água no chope da companhia olha, eu acho assim, em maior ou menor escala, sim, com certeza. Eu acho que a recontratação do Parnaíba, que são os ativos originais, mais algumas térmicas que ele comprou do BTG, essa daqui eu acho que é muito competitiva e a probabilidade de recontratação, não dá pra dizer que é 100%, porque nada é 100% na vida, mas ela é muito elevada. Aí tem um segundo ponto, que é o seguinte, o Brasil, para construir novas térmicas, você precisa trazer GNL do Catar. Quando você traz o GNL, você precisa plugar ele num terminal. Construir um terminal é caro. Tá? Tem poucos terminais no Brasil ociosos. Um deles, a Eneva comprou alguns anos atrás, quando ela comprou uma terminal chamada Celsi, no Porto de Sergipe. Então ela tem um terminal lá, com capacidade de 21 milhões de metros cúbicos a hora. E ela está ocupando só 1/3 desse terminal. Então, à medida que ele conquista os contratos, vai... Não, basicamente é o seguinte, vamos dizer que eventualmente outros players ganhem leilões e construam térmicas. Ele pode pegar esse terminal e monetizar esse terminal, ou cobrar o serviço de uso do terminal, receber o gás aqui e vender.
Pô, vai ser a mesma rentabilidade? Talvez não, talvez ele vai ter que deixar um pouco de dinheiro na mesa. Mas ainda assim ele vai capturar um bom valor nisso aqui. E aí tem uma discussão também de quanto, e acho que as pessoas, elas meio que entendem isso como uma coisa meio binária. Mas não faz sentido você ter um terminal ocioso se você vai construir tantas térmicas no Brasil. Então a gente acha que a probabilidade é bem interessante para esse leilão para a Eneva. Entendi. E assim, não é só o leilão, tá? Acho que outra coisa que está acontecendo lá, que eu acho que, e nesse sentido a gente até errou ano passado, na Eneva, que a Eneva construiu um trem de liquefação de gás de pequena escala. Então, ela tinha o gás do Parnaíba, ela basicamente construiu um trem, uma planta que liquefazia o gás para ele poder transportar aquilo de caminhão e fornecer para indústrias por perto. Ele assinou um contrato com a Vale, assinou um contrato com a Suzano e alguns outros contratos mais recentemente. E essa planta era para ter entrado em operação no segundo trimestre do ano passado. E um pouco na nossa cabeça, e aqui que está o erro, na hora que o mercado vir o EBITDA vindo dessa planta de liquefação, o mercado vai entender que o gás que está lá debaixo da terra, se ele não for monetizado via um contrato, ele vai ser monetizado de outra forma. E por sinal, a rentabilidade de vender LNG, ou GNL, mesma coisa, é 6 vezes a rentabilidade de despachar como energia. Então, é até bom se ele for menos despachado aqui e ele puder vender isso aqui. O que aconteceu? Essa planta atrasou. Quase com um pós-fixado, né? É quase com um pós-fixado ali. E essa planta atrasou. Essa planta era para ter começado no segundo trimestre do ano passado, ela começou no quarto trimestre do ano passado. Então, o mercado não viu essa rentabilidade ainda. Mas assim, quando você pensa ao longo de 10 anos, vamos pensar que nós somos investidores de 10 anos, atrasou 3 meses, 4 meses, 5 meses, tudo bem, né? E eu acho que isso talvez também é um outro catalisador, que é de repente as pessoas entenderem que, puxa, o gás que ele está encontrando na Terra, ele não tem um uso único que é produzir energia. Se ele não fizer isso, ele pode vender isso aqui para alimentar caldeiras, para alimentar pequenas centrais de geração de energia, motores. Por exemplo, agora tem um investimento relevante sendo feito para fazer um corredor de transporte de grãos com uma pegada de carbono menor do que com diesel, com caminhões movidos a gás natural. Saindo de uma Pitobá, eles estão lá no Maranhão, né? Saindo de uma Pitobá lá para cima para o Porto de São Luís. Então, assim, tem um monte de oportunidades de usar esse gás natural. Nada disso está no preço, entendeu? Então, assim, acho que tem uma profusão de oportunidades nessa companhia que eu acho que elas são mal precificadas pelo mercado hoje. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!